Salve, nação tricolor! Tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre os dois assuntos que têm dominado as discussões aí essa semana. Primeiro, eu quero falar sobre o planejamento do São Paulo, que tem caminhado de forma lenta, devagar, quase parando. E também falar sobre esse grego aí que apareceu na vida do São Paulo agora, que está todo mundo falando. Vou tentar esmiuçar o pouco que eu sei trazer para vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Você está assistindo esse vídeo? Dá essa força pra gente aí, já deixa o like. Se você deixar para o fim, você esquece. Se inscreve no canal, ative o sininho. Nos ajude a atingir os objetivos aí, que é nos tornar uma comunidade cada vez mais atuante do São Paulo dentro do YouTube. Tá certo? Apoie a mídia alternativa tricolor. Não custa nada, é de graça. Beleza? Bom, quero começar falando sobre o planejamento. E eu vou ser direto, tá? O planejamento do São Paulo para 2025, da forma como está sendo conduzido, é preocupante e reflete a falta de organização que tem caracterizado a gestão do clube. Vocês devem estar notando isso. A decisão de deixar para o início do ano que vem as renovações contratuais mais urgentes, na minha opinião, é um erro estratégico. Não dá para entender como a diretoria acha razoável adiar negociações essenciais como as do Lisieiro, né? Não que eu queira que ele fique, mas já que vai ficar, já resolve logo. Alan Franco, Igor Vinícius e Rafael. E mandar isso para um momento em que as competições já estarão prestes a começar. Né? Nós estamos falando de jogadores importantes e a incerteza sobre o futuro deles pode, por que não, criar desestabilidade no elenco. Como é possível planejar uma temporada, né, uma temporada consistente, se os pilares do time não têm garantias de permanência? Lisieiro, por exemplo, mais uma vez eu falo, não sou a favor da permanência dele, mas já que vai ficar, tem contrato apenas até junho e poderia, desde o início do ano, assinar um pré-contrato com outro clube. É um risco enorme que a diretoria parece subestimar. Quer dizer, você vai manter um jogador para acontecer o mesmo que aconteceu com o Wellington. Aí daqui a pouco aparece aí na mídia, Lisieiro assinou um pré-contrato. Né? Enquanto isso, o clube ele concentra esforços em definir saídas e acelerar contratações. Mas até isso tem sido feito com uma lentidão preocupante. Jogadores como Jamal Lewis, Jackson Mendes e Orejuela, que claramente não estão, né, nos planos do Zubeldia, ainda não tiveram seus casos resolvidos. A indefinição só reforça a sensação de improviso e falta de clareza no planejamento, que não sabe o que vai fazer. Lembrando, galera, que é necessário cortar custo. E esse departamento de futebol não consegue cortar os custos, né? Isso que eu acho engraçado. A única negociação em andamento é a tentativa de contratar o lateral esquerdo Wendel do Porto. Mas até isso parece enrolado. Os portugueses exigem compensação financeira para liberar antes do fim do contrato. E mais uma vez, o São Paulo se vê em um impasse que poderia ter sido evitado com maior proatividade. Já resolve o que vai fazer. Não fica arrastando essa novela. O objetivo de começar o Campeonato Paulista em 19 de janeiro
com o elenco pronto é louvável. Mas como isso será alcançado se a diretoria empurra questões cruciais para frente? A história recente do São Paulo já mostrou que adiar decisões importantes só leva a problemas maiores no futuro. Esse planejamento para 2025 é mais um exemplo de como a gestão de Júlio Casares carece de visão e eficiência. O clube precisa de mais seriedade, mais organização e menos decisões que parecem ser tomadas no improviso. Afinal, o São Paulo merece muito mais do que isso, não é verdade? Deixem aí nos comentários o que vocês acham, tá certo? Bom, e o assunto que tem dominado aí é a possibilidade do São Paulo vender a categoria de base. Aí eu procurei entender, ler, procurei ver a que se refere. Desde anteontem estão falando isso, mas só hoje eu consegui parar e ver, né, de fato o que pode estar acontecendo. Bom, de acordo com o que eu vi e li, o São Paulo negocia com o magnata grego Evangelos Marinakis uma parceria para suas categorias de base. Mas o contexto dessa negociação revela decisões preocupantes da diretoria e principalmente do presidente Júlio Casares, que tem prejudicado o clube. Nos últimos meses, Casares e Marinakis, dono do Nottingham Forest da Inglaterra, ele é dono do Olympiacos da Grécia e Rio Ave de Portugal, alinharam interesses e discutiram formas de chegar a um acordo. Se vocês lembrarem, né, o Marcos Antônio era do Olympiacos, né? Prefiro não dizer nada. Segundo informações apuradas, a negociação nasceu da situação financeira caótica e alarmante do São Paulo. O clube, que vai fechar 2024 com um déficit gigante, perdeu capacidade de investimento na base nos últimos anos. Isso ocorre principalmente pela gestão negligente e ineficaz da atual diretoria. Por quê? Porque falhou em manter o tricolor competitivo com outros grandes clubes brasileiros. São Paulo nem na base está conseguindo competir com outros clubes. Enquanto Cotia já foi sinônimo de excelência, a falta de estratégia tem resultado em dificuldade para captar e reter talentos. Para vocês verem a gravidade. Essa parceria com o Marinakis, apresentada pela diretoria como uma solução inovadora, parece mais uma tentativa de remediar os estragos causados por anos de gestão temerária. Casares, que deveria zelar pela autonomia e sustentabilidade do clube, tem buscado alianças que levantam dúvidas sobre os reais interesses, né, os reais interesses envolvidos. Apesar de prometer que o São Paulo não vai negociar a venda de suas categorias de base, as contrapartidas sugeridas incluem a participação de Marinakis no lucro de vendas futuras de jogadores. Um modelo que pode comprometer o patrimônio do clube a longo prazo. Parem para pensar nisso, galera. A estrutura de Cotia, amplamente elogiada por Marinakis, é resultado de décadas de investimento. Muito trabalho. Mas o legado está sendo colocado em risco por uma administração que parece priorizar soluções imediatistas. A escolha de um magnata como Marinakis
cuja trajetória inclui controvérsias como suspeitas de manipulação de resultados e corrupção, também expõe a falta de critério ético e estratégico da gestão. Ainda que Marinakis tenha sido absolvido dessas acusações, a reputação questionável do empresário deveria acender alertas na cúpula tricolor, pelo menos, né? A ida de Júlio Casares a Londres para reuniões, né, nebulosas demonstra sua disposição em avançar nesse sentido, nesse acordo. Mas é lamentável que o presidente não mostre a mesma energia para resolver problemas internos do clube, como a falta de transparência, que a gente sempre fala, e a gestão financeira totalmente desastrosa. A torcida do São Paulo, ciente do potencial de Cotia, exige mais do que parcerias que comprometam a autonomia do clube. O que deveria ser um orgulho para os são paulinos está sendo transformado em moeda de troca por uma diretoria que age de forma negligente e distante dos reais interesses do São Paulo Futebol Clube. Não é verdade? A gestão Júlio Casares, ao insistir em negociações como esta, não só lesiona o presente do clube, como compromete seu futuro. É hora da diretoria parar de se esconder atrás de parcerias estratégicas e assumir a responsabilidade pelos danos que tem causado ao São Paulo, um dos maiores patrimônios do futebol brasileiro. E tenho dito, sabe, eu acho que não dá mais pra gente ficar passando pano pro Casares, não dá. Não dá. O ano de 2023 foi um ano de muita bilheteria, foi um ano de muita premiação, afinal São Paulo foi campeão, e a dívida não diminuiu em nada. Esse ano batemos recorde de bilheteria, batemos recorde de, como o próprio presidente bate no peito, de patrocínio na camisa, e a dívida não diminui. Fizeram a tal da FIDC, assinaram a tal da FIDC, para um orçamento de 350 milhões, aí vem a diretoria de futebol e fala que 350 milhões não vai dar. Afinal, quem comanda o São Paulo? São pessoas competentes? Ou são pessoas que são mais pro lado dos trapalhões? Deixo a pergunta com vocês. E só para encerrar, quem é esse Marinakis? Eu vou contar o que sei e, sinceramente, não consigo ignorar os pontos críticos dessa figura. Tá? Evangelos Marinakis é um empresário grego de 57 anos. Construiu a maior parte da sua fortuna no setor marítimo, sendo a família dona da Capital Marítimo Group, uma empresa com uma frota impressionante de navios e um patrimônio estimado em 22 bilhões de reais. Parece impressionante, mas há mais camadas nessa história do que apenas números. Tá? Vejam que interessante. O envolvimento dele no futebol começou em 2010, quando ele comprou o Olympiacos, um dos maiores clubes da Grécia. Sob a sua gestão, o time conquistou 7 títulos consecutivos da Liga Grega e 4 Copas Nacionais. Até aí, é inegável que houve sucesso dentro de campo. A gente não pode discutir. Mas qual é o custo disso? Responda para mim. Em 2017, ele se tornou sócio majoritário do Nottingham Forest, da Inglaterra. Depois de 23 anos longe da elite, o clube retornou à Premier League em 2022. Um feito que também ganhou destaque.
Mais recentemente, em 2023, Marinakis adquiriu o Rio Ave, de Portugal. Ele até parece ser um empresário dedicado ao futebol, mas o histórico dele levanta sérias dúvidas. Marinakis é polêmico e divide opiniões entre torcedores. E não é por acaso. Ele já foi investigado por suposto envolvimento em esquemas de manipulação de resultados em apostas esportivas. E também em tentativa de corrupção de árbitros no futebol grego. Embora tenha sido absolvido, essas acusações mancham a sua reputação e deveriam ser vistas com mais cautela por quem negocia com ele. Né? Por que então o São Paulo está tão disposto a se associar a alguém com esse histórico? Será que a diretoria, liderada por Júlio Casares, está avaliando todos os riscos éticos e esportivos dessa aproximação? É difícil não pensar que mais uma vez estamos vendo o clube ceder a soluções imediatistas, como eu sempre digo. Mesmo que isso comprometa a sua história e credibilidade. É isso, galera. Era o que eu tinha para trazer para vocês sobre essa negociação. Vamos ver no que vai dar. A gente está acompanhando, tá? Muito preocupado. Eu estou preocupado. Porque muita gente acha que virar SAF é uma solução. Do jeito que o Casares quer a SAF, em que ele seja o CEO, não dá. Sei que de repente ter um dono é ruim. Que o dono pode chegar e querer mudar tudo. Mudar o símbolo, mudar a cor da camisa, mudar tudo. Mudar até o estado, se duvidar. O dono de uma SAF tem poder para isso. Mas não dá para a gente negar que se o Casares assumir essa posição de CEO, com, seja 100, 200 milhões entrando no cofre, ele até agora não explicou como é que o ano passado a dívida aumentou ao invés de diminuir. Esse ano ele ainda não explicou por que é que o déficit vai ser de 191 milhões. Porque não há transparência. Tá certo? Deixem os seus comentários, vamos trocar ideia, tá bom? Vou ficando por aqui, mais uma vez lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.